Olá, eu sou a professora Marley e o tema da nossa aula de hoje é a tridimensionalidade no desenho de paisagem. Vamos lá? Para iniciar, nós vamos falar um pouco sobre um artista muito importante chamado Vincent van Gogh, que viveu de 1853 a 1890. Ele nasceu na Holanda e viveu durante muito tempo na França. Agora nós podemos ver o autorretrato que Van Gogh fez. O autorretrato é uma pintura que ele fez dele mesmo. E Van Gogh fez muitos autorretratos dele, fez muitos retratos de outras pessoas, mas ele gostava muito de pintar paisagens. Observe essa paisagem que a gente vê aqui. O que você observa? Nós podemos ver árvores, nós podemos ver um caminho, e nós podemos ver pessoas indo e pessoas vindo. Observe bem esse caminho. Agora compare com essa outra imagem, né? Também é um passeio público e Van Gogh pintou novamente as árvores nas laterais e pessoas caminhando, né? Pessoas indo, pessoas vindo. Olha que interessante. Agora vamos comparar com mais uma imagem. Aqui é um desenho que Van Gogh fez. Observe. Então aqui as árvores já não têm as folhas, com certeza é inverno, as árvores estão com os galhos, as folhas devem ter caído. E a gente vê aqui uma pessoa varrendo a rua. A gente vê outras pessoas mais lá no fundo caminhando, que estão indo. E agora vamos comparar, observe bem, árvores na lateral, um caminho que vai lá para o fundo. Agora compare com essa outra imagem. Nossa, você consegue ver a diferença? Aqui nós vemos algum caminho que leva até o fundo? Não, não tem. Aqui nós observamos uma cerca. Pessoas na frente dessa cerca caminhando, na horizontal. E ao fundo nós vemos algumas casas e lá no fundo o céu. Então, aqui observe. Pessoas caminhando no primeiro plano. No segundo plano, nós vemos a cerca. E no terceiro plano, as casas. Compare com aquela imagem anterior. Aqui nessa imagem anterior, nós vemos duas linhas que conduzem os nossos olhos até o final dessa estrada. É isso que faz a gente ter essa impressão de profundidade. Essas linhas, elas são criadas pelo artista para conduzir o nosso olhar. Agora observe o primeiro plano. Não tem ninguém ali no primeiro plano. No segundo, a gente pode dizer que são essas pessoas que estão aqui no meio, né, da estrada, esse senhor que está varrendo a estrada, a rua. E lá o terceiro plano, aquelas pessoas que estão lá no fundo e aquelas árvores lá no fundo. Compare agora com essa outra obra do Van Gogh. Observe essas linhas imaginárias que o artista criou ali através do desenho dele. Olha como ele estruturou. Ele colocou ali uma linha nas laterais desse caminho. Agora observe, linhas que conduzem o nosso olhar através da copa das árvores, lá onde termina a copa das árvores. Agora vamos comparar com fotografia, porque, professora, a gente só viu imagens de obra de arte, de pinturas. Então agora vamos comparar com a fotografia. Isso acontece na prática. Então quando a gente está vendo revistas, quando a gente vê filmes, então é muito utilizado esse recurso para enfatizar a profundidade da imagem. Então aqui a gente vê um pier, né? A gente vê o mar ao fundo e observe a lateral do pier. Você consegue ver essas linhas que conduzem o nosso olhar até o final? Vamos comparar com outra imagem. Olha o trilho. O trilho é muito utilizado com esse recurso da profundidade. Observe as linhas que conduzem o nosso olhar até o final desse trilho. Observe que essas linhas elas vão na diagonal. Olha essa imagem que linda. Também utilizando o trilho, só que agora a gente vê ali um pai com um filho, né? A gente imagina um pai e um filho caminhando nesse trilho. Olha quantas linhas que conduzem o nosso olhar até o final, até esses personagens principais. Isso é muito interessante. E o mais legal é saber que a gente pode usar isso no nosso recurso.
Olha essa imagem, né? Uma fotografia de arquitetura, né? Que é o interior, que lembra o interior de um hotel. Observe quantas linhas. Você consegue imaginar aí? Você consegue visualizar as linhas? Vamos lá, olha elas ali. Elas existem, então nós podemos sim aplicar isso no nosso desenho. Então vamos aprender aqui. Essa linha que corta o horizonte, olha ali, ó. Ela corta o horizonte e ela que divide o que faz parte das coisas da terra e o que faz parte das coisas do céu. Quando tem uma montanha, essa linha do horizonte passa na base da montanha. Agora vamos observar aqui uma outra situação. Olha, a linha do horizonte e agora vamos ver o ponto de fuga. O ponto de fuga é o ponto central ali, onde vai estar o nosso olhar. Agora vamos ver uma outra situação. A linha do horizonte, ali no centro, o ponto de fuga. Vamos ver o ponto de fuga, a linha do horizonte, o ponto de fuga e agora o ponto de vista. Observe que o ponto de vista está ali onde está o rosto desse personagem. O ponto de vista, ele está ali no centro dessa rua. Ele não está nem na lateral esquerda ali, embaixo da árvore, perto da árvore, e também não está do outro lado da rua. Observe, o ponto de vista, ele está exatamente onde está aquele personagem. E é para ali que o nosso olhar vai ser conduzido. E é a partir dali que todas as linhas vão sair, onde está o ponto de fuga. Observe aqui uma imagem onde temos árvores e onde temos prédios. Observe a linha do horizonte. Observe o ponto de fuga. E agora, observe que a partir dele vão sair as linhas na diagonal, que são as linhas de fuga. Elas conduzem o nosso olhar, né, ao topo do prédio, na base do prédio, o topo das árvores, onde passa a raiz das árvores e toda a lateral da rua ou estrada. Agora vamos ver, olha que interessante, quando você acha, nossa professora, como que eu vou fazer isso? Olha, vamos ver as produções de alguns alunos. Aqui a Rayane, ela fez esse trabalho, né, como se ela estivesse caminhando em uma estrada. E o que que ela vê ao caminhar essa estrada? Ela vê lá no meio dos morros, onde a estrada passa, ela vê as árvores na lateral. Então, olha como ficou muito bonita essa produção. Mas essa, né, da Eduarda, ela fez também, né, essa estrada. Lá no fundo, os morros, com árvores na lateral. Aqui já a gente vê uma cachoeira lá no fundo. É como se as linhas elas passassem em diagonais, né, conduzindo os nossos olhos até a cachoeira. Aqui nós vemos como se fossem plantações. E lá no fundo, os morros. Olha como essas linhas diagonais conduzem o nosso olhar até o final desse desenho, né? Onde vai terminar lá no morro. E aqui também, né, com mais cores, também nessa mesma situação. E agora? Agora é sua vez. Vamos praticar? Aqui num papel que é bidimensional, que tem duas dimensões, ele tem a altura e ele tem a largura. Mas o papel, ele não tem profundidade, porque se eu colocar a minha mão, ó, ele não vai lá profundo, né? Ele é plano. Então, o que que nós vamos criar aqui? Uma ilusão. Vamos começar o nosso desenho. Nós vamos precisar de um suporte para desenhar. Aqui eu vou utilizar o papel sulfite. Você pode utilizar o caderno de desenho que você tem em casa. Nós vamos precisar de um lápis para desenhar, uma borracha, se for preciso apagar. Vamos precisar de uma régua. Agora, para pintar,
você pode utilizar o lápis de cor que você tem em casa. Aqui nós vamos utilizar o giz de cera. O giz de cera ele é muito prático porque nós vamos utilizar uma técnica chamada frotagem. A frotagem, ela é a técnica que a gente pode passar o giz de cera em uma superfície e captar a textura dessa superfície. Você pode observar que o papel ele tem uma superfície lisa, uma textura lisa, certo? Se você passar a sua mão sobre ele, na mesa, também é liso. Mas a gente pode usar um recurso. Aqui nós vamos utilizar a lixa. Ela é muito prática, porque você pode levar para onde você for, né? Ela está até sujinha, porque eu utilizo muito. Então, se eu coloco a lixa embaixo do papel, e se eu passo o giz de cera, eu vou conseguir pegar a textura dessa lixa. Agora, se você não tiver a lixa, você pode utilizar o piso, você pode utilizar o azulejo, você pode utilizar a calçada, né? Então, basta ter imaginação. Dá para usar até tronco de árvore, né? Dá para usar o asfalto. Nossa, tem muitos recursos para a gente utilizar nesse tipo de pintura. Bom, então agora vamos ao desenho. Bom, você vai pegar o lápis e, diante do seu papel, você vai observar que nós temos aqui a vertical e nós temos a horizontal. Então, nós vamos traçar primeiro a linha do horizonte. E aí, nessa linha do horizonte, eu tenho que decidir se eu quero ela mais acima, ou seja, fazer mais coisas, mais elementos da terra, do chão, ou se eu quero essa linha do horizonte mais abaixo, onde eu quero colocar mais coisas do céu. Aqui eu quero valorizar o chão, porque nós vamos fazer aqui um desenho de plantação, né? Vamos fazer um desenho como se tivesse uma plantação. Então, primeiramente, vou traçar a linha do horizonte paralela ao chão, certo? Agora nós vamos fazer... você quer colocar morros no seu desenho? Então, eu acho bem interessante colocar morros, né? Então, vou colocar aqui um morrinho aqui de um lado e um morrinho do outro. Observe que a linha do horizonte, ela passa na base desse morro. Agora, vamos traçar as linhas diagonais. São as linhas diagonais que elas vão conduzir o nosso olhar até o fundo daquela plantação. É o que vai dar essa ilusão de profundidade. Então, a gente vai lançar a mão aqui da régua, né? E vamos localizar aqui mais ou menos no centro da folha. Então, eu vou utilizar a régua para medir. Bom, tem aqui 29 centímetros, ponto 7, certo? Então, vou colocar aqui o centro da folha. Vai ficar mais ou menos aqui. Então, eu vou marcar um X, só que eu vou colocar esse ponto aqui em cima da linha do horizonte, certo? Agora, observe. Se eu colocar a minha régua, na lateral da folha, e se eu deslizar a minha régua com bastante cuidado, olha, observe. Se eu passasse uma linha aqui, ela estaria reta, mas isso não é interessante. Nesse desenho, a gente vai ter que o quê? Inclinar essa régua, certo? E traçar a nossa linha. E agora, do outro lado. Certo? Então, aqui eu já fiz as duas linhas principais, que são as linhas que vão conduzir o meu olhar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar retas inclinadas para o lado direito e retas inclinadas para o lado esquerdo. Tá? Eu não vou conduzir todas as retas para esse ponto central. Os primeiros, sim. Então, vamos lá. Eu vou dar uma certa distância entre essas retas. Então, você viu, essa aqui
eu conduzi até o ponto de fuga. Então, esse ponto central é o ponto de fuga. Então, essas três primeiras linhas eu conduzi do ponto de fuga. Agora eu vou começar a afastar um pouquinho do ponto de fuga. E vou inclinando a minha régua. E sempre eu vou abrindo mais essas retas. Você observa que agora essas retas, elas começam a ter mais espaço aqui embaixo e lá um pouco menos. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembre-se. Essas duas eu vou trazer aqui do ponto central. Como que é mesmo o nome desse ponto central? Ponto de fuga. Então, vamos lá. Então, eu vou dar mais ou menos o mesmo espaço. Aqui eu vou começar a abrir um pouquinho mais. Certo? Agora nós vamos começar a colorir esse desenho. Você pode utilizar o seu lápis de cor, como eu já falei. Aqui nós vamos utilizar a textura. Então, eu vou começar pintando o céu. O céu, ele é mais tranquilo, né? Então, eu vou colocar aqui azul no céu. Eu vou colorir com giz de cera. Eu pego o giz de cera, eu coloco ele deitado sobre a folha e eu vou, ó, deslizando ele. Na verdade, aqui o mais interessante é para você pintar o céu, né? Pintar, ó, deslizar na horizontal. E aqui o céu ficou um azul bem clarinho. Se eu quiser representar um sol, um pôr do sol aqui, eu posso fazer, né? Também eu vou utilizar a textura. Então eu gosto muito de utilizar essa textura aqui. Isso aqui era o fundo de um pratinho de bolo, né? Então é legal porque a gente pode aproveitar o recurso que a gente tem em casa. Aqueles pratinhos de bolo descartáveis de aniversário, você recorta o fundo, ó, tem esse outro. Então, todos eles podem ser utilizados. Então, eu coloco o centro aqui no centro do desenho. E agora eu vou, ó, deslizar o meu giz de cera. Vou colocar um pouquinho de amarelo, né, de forma semicircular, como se o sol fosse aqui, ó, semicircular. Vou colocar um pouco de laranja. Legal é você tira e coloca de novo. Esses recursos, a gente tem que aprender a utilizar o que a gente tem à nossa mão em casa. Então, às vezes, a gente tem muita coisa em casa que a gente pode aproveitar para fazer os nossos desenhos, nossas pinturas, e a gente acaba não utilizando. Então, a gente tem que valorizar isso, o que a gente tem. Agora, eu vou colocar um pouco de vermelho, para dar mais intensidade aqui para o meu sol. Ah, professora, eu quero fazer alguns raios. Ok, então é só você, ó,
desliza um pouquinho esse giz de cera, agora um pouquinho com alaranjado, e você faz um pouquinho desses raios. Fica a critério de cada um, né? Cada um vai fazer do seu jeitinho. Agora vamos pintar as coisas do chão, certo? Agora vamos usar a lixa. Vou colocar aqui a folha inclinada. Como é uma plantação, então eu vou utilizar bastante verde, certo? Então aqui eu posso passar verde, ó, de fora a fora. O morro também eu posso colocar verde. Agora do outro lado. Por que eu gosto de usar a lixa? Porque a lixa você pode sujar ela. Agora, por exemplo, se você vai fazer na parede de casa, se você vai passar esse giz de cera, vai sujar a parede da tua casa e não é legal, né? Então, se for para usar uma textura, então ou você usa uma lixa, alguma coisa que possa ser usada, ou você pode usar o chão. Na parede de casa não é legal, porque suja, né? Aí depois a mamãe vai ficar brava. Bom, é interessante a gente mesclar cores e tons. Então eu usei em verde claro. Agora eu vou usar o giz de cera verde escuro. Novamente, eu vou colocar ele inclinado, certo? Vou passar um pouco mais leve. Porque numa paisagem você vê, tem várias cores, né? Tem regiões onde a plantação está um pouco mais verde, mais escuro, outros mais claros. Bom, e como se trata de chão, não pode faltar o marrom, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui no geral. Passei geralzão. Só que agora a gente vai trabalhar também essas camadas, essas linhas que nós fizemos da plantação. Aí a gente pode escolher que cor que eu quero intensificar. Então, eu vou intercalar. Um marrom mais escuro, o outro o verde mais escuro, ok? Então eu vou começar aqui, vou colocar nessa linha do meio, eu vou intensificar um pouquinho o marrom. Ó. Eu vou sobressair o marrom. Então eu intensifico, eu coloco um pouquinho mais de força na hora de fazer essa textura de marrom. Você consegue observar a diferença que ficou? Agora, nessa segunda fileira, eu vou intensificar um pouquinho o verde escuro. Mesma coisa na fileira de cá. Nessa terceira, eu vou intensificar o verde mais claro. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse lado, para dar equilíbrio nessa composição. Então, o que eu estou fazendo de um lado, eu vou fazer do outro. Na terceira, eu vou colocar uma camadinha de amarelo. Então, a terceira de cá também. E aos poucos você vê que o desenho ele vai ganhando vida. Bom, agora eu vou reiniciar. Vou começar de novo no marrom. Aqui também, marrom. Aqui eu vou colocar um marrom um pouco mais claro. Do outro lado. Agora vou recomeçar. Um verde mais escuro.
do outro lado. Vou pôr o verde mais claro. Agora, do outro lado. Um com amarelo. Só para seguir aquela sequência. Amarelo. Agora eu vou colocar um marrom mais claro. Do outro lado, marrom mais claro. E vou finalizar com esse verde clarinho. Dos dois lados. É interessante ressaltar essas linhas, certo? Então, onde tinha o verde escuro, ó, para não ficar aparecendo o lápis que tá o desenho, então eu vou fazer aqui sobre essa linha de contorno, então eu dou uma reforçada. Desse lado. Porque é interessante, senão fica aparecendo o lápis do desenho, né? Você desenhou com lápis e fica forte aquela linha, isso não é interessante. Agora do outro lado. Agora eu vou passar esse verde também aqui na linha do horizonte. Observa a linha do horizonte aqui no fundo. Então vamos passar aqui o verde. E agora vamos concluir pintando esse morro. Ó, vou contornar o morrinho. E pintar. Vou reforçar aqui um pouquinho com o verde mais claro. Quanto mais a gente aperta, mais intensidade fica, né? E a cor ela aparece mais, então fica bem interessante. Bom, aqui está concluído o nosso desenho. Tenho certeza que você consegue fazer ainda muito mais bonito, porque você vai usar toda a sua criatividade, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula e você vai assistir essa e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!